E no vídeo de hoje sobre as curiosidades das pedras, trago duas maravilhas da natureza, geodo de ágata e azeviche. Duas formações completamente diferentes, mas que carregam histórias surpreendentes que ligam gemologia e espiritualidade. Por isso, convido você a conhecer as curiosidades que existem por trás delas. Bom, e a primeira maravilha que eu quero trazer para vocês conhecerem é o geodo de ágata. E já quero iniciar esse vídeo com uma curiosidade que talvez muita gente não saiba, mas geodo e ágata não são as mesmas coisas. O geodo não é um mineral, ele é uma estrutura que se forma quando existe uma cavidade dentro de uma rocha. E com o tempo, minerais começam a revestir o interior desse espaço. Já a ágata é um material que pode formar aquelas camadas e bandas tão bonitas que encontramos dentro de muitos geodos. Ou seja, nem todo geodo é de ágata e nem toda ágata está dentro de um geodo. Muitos geodos se formam em cavidades existentes em rochas vulcânicas e ao longo do tempo, fluidos ricos em sílica vão penetrando essas cavidades e preenchendo as paredes com material mineral. Por isso, quando abrimos um geodo, podemos verificar nas paredes as bandas características das ágatas e lá no centro desse geodo podemos encontrar microcristais de quartzo ou até de ametista. E talvez a maior curiosidade que existe no geodo de ágata é justamente isso. Quando nós temos o geodo fechado na nossa frente, nós não fazemos a menor ideia do que podemos encontrar dentro dele. Só depois de aberto é que conseguimos verificar qual é a formação que se criou ali dentro. Por fora, um geodo pode parecer uma pedra bastante simples, mas por dentro pode esconder bandas, desenhos, cores e cristais completamente diferentes daquilo que imaginávamos. No sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, existem importantes depósitos de ágata e ametista associados às rochas vulcânicas da região da Serra Geral. E existe ainda uma ligação histórica muito interessante com a Alemanha. A cidade de Idar Oberstein desenvolveu durante séculos uma importante tradição de lapidação de ágatas e de quartzos. Com a diminuição das fontes de matéria-prima da região, as ágatas vindas de outros lugares, inclusive do Brasil, passaram a abastecer essa indústria. E ainda existe uma outra curiosidade muito interessante das ágatas no comércio. Muitas das ágatas existem realmente em coloração vindas da própria natureza, mas o comércio acaba trabalhando com a parte de tingimento de ágatas para torná-la um objeto ainda mais chamativo. Por isso, quando encontramos ágatas nas tonalidades de azul, rosa, roxo, amarelo muito forte, muito provavelmente elas foram tingidas para ter uma coloração mais aguçada. Mas isso não significa que todas as ágatas coloridas sejam tingidas. Existem muitas ágatas de colorações diversas na natureza sem tingimento artificial. E muita atenção numa coisa extremamente importante de lembrar. As ágatas tingidas continuam sendo ágatas verdadeiras. Elas passam por processo de tingimento, mas não perdem as suas estruturas e a sua veracidade. O que devemos tentar perceber e saber distinguir é quando é uma ágata natural, mas que passou por um processo de tingimento para deixar sua coloração mais bonita, mais aguçada, quando é um material sintético e quando é um material falso. E para além da parte gemológica, é claro que os geodos receberam uma participação muito importante dentro das práticas espirituais. Dentro do esoterismo, muitas pessoas utilizam o geodo em altares, espaços de meditação ou simplesmente como uma presença mineral dentro de casa, associando a ágata ao equilíbrio, à estabilidade e à proteção. Essas associações estão relacionadas ao campo espiritual, mas talvez seja exatamente isso que torne o geodo algo tão especial para muitas pessoas
inclusive para mim. Um geodo pode nos ensinar muito sobre a história da Terra e sobre nós mesmos, porque assim como eles, aquilo que existe dentro de nós nem sempre é visível pelo lado de fora. Bom, e a próxima pedra que vamos conhecer é o Azeviche. E se eu te dissesse que essa pedra preta usada no mundo das joias durante séculos, na verdade não é um mineral. O Azeviche, conhecido em inglês como jet, é uma gema orgânica de origem vegetal. Ele se forma a partir de material orgânico que foi soterrado e passou por transformações geológicas ao longo de milhões de anos. Uma das variedades mais famosas vem de Whitby, no norte da Inglaterra. O azeviche dessa região era muito utilizado como adorno há milhares de anos e também foi bastante valorizado durante o período romano. Mas foi no século XIX que ele ganhou uma enorme projeção na joalheria britânica. Em 1851, peças de azeviche foram apresentadas em uma grande exposição de Londres. Alguns anos depois, em 1861, com a morte do príncipe Albert, a rainha Vitória entrou num longo período de luto e passou a usar joias escuras, incluindo o azeviche. Em Portugal, escavações arqueológicas realizadas no Mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, revelaram centenas de fragmentos de azeviche. Entre os objetos encontrados estavam contas, rosários, anéis, pendentes e figas, muitos deles datados do século XVI e XVII. E isso é fascinante, porque esses objetos não eram apenas decorativos. As figas, por exemplo, eram usados como objetos de proteção, enquanto os rosários e outros objetos eram utilizados no quesito religioso daquela época. Séculos depois, essa história voltou ao próprio mosteiro, porque em 2017, Santa Clara a Velha recebeu uma exposição chamada O Azeviche, o Sagrado e o Profano, acompanhada por um ciclo de conferências dedicados aos diferentes usos e significados desse material. Uma delas abordou especialmente o luto e o requinte das joias da rainha Dona Maria Pia. E talvez seja justamente essa longa história do azeviche que nos mostra como ele é relacionado à espiritualidade até os dias de hoje. Dentro das práticas espirituais, muitas pessoas consideram o azeviche um símbolo de proteção, de aterramento e também para expelir energias consideradas negativas. É claro que para mim isso faz total sentido, levando em conta todo o histórico por trás dessa pedra. Porque existe algo muito bonito no azeviche, aquilo que um dia foi um organismo vegetal, passou por uma transformação há milhares de anos e chegar nas nossas mãos no dia de hoje como algo totalmente diferente é muito incrível. E talvez seja exatamente isso que o azeviche nos ensina: nos transformar não apaga aquilo que fomos. Às vezes significa carregar a nossa história de uma outra forma. Então essas foram as pedras do nosso vídeo de hoje. Se você gosta de pedras e cristais, mas não apenas pela sua formação na natureza, mas o que elas podem nos auxiliar a transformar nosso interior, o que as pedras podem nos trazer para o nosso dia a dia. Então se inscreva no canal. E deixe aí nos comentários, conhecia alguma dessas pedras? Não deixe de seguir a Ostara Mística nas redes sociais para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo!